rapaz, agora foi, hein? O Xandão achou o meu canal. Olha só o que ele disse aqui nesse seminário aqui. Ele estava num evento no Tribunal de Contas do município de São Paulo, né? E estava todo chateado com as Big Techs, tá todo nervoso com as Big Techs. Que as Big Techs, a gente achou que elas eram neutras e não sei o que lá. Por que ele está chateado aqui? Ele está chateado porque ele está vendo que o Lula vai perder a eleição, né? Esse que é o ponto, né? No final das contas é isso que está deixando ele chateado, né? Ele viu que ele achava que ele ia conseguir destruir o bolsonarismo com essa invenção do, entre aspas, golpe dele. E, né, que agora acabou o Bolsonaro, vencemos, derrotamos o bolsonarismo. E não conseguiu porra nenhuma, né? Aí o cara tá nervoso. Mas em determinado momento ele falou aqui no Influência, que fala sobre a guerra da Ucrânia e outros assuntos aleatórios, que fala sobre tudo, e que esse influencer tem mais audiência que o Jornal Nacional. Eu não sei não, cara, acho que ele tá falando de mim aqui, cara. Ih, fudeu, cara. Um influencer que a gente nunca tinha ouvido falar. Aí que eu falo pra vocês, eu acho que a minha sorte até aqui nessa história toda é que o meu canal é relativamente pequeno, não é um canal muito grande em termos de seguidores, é muito grande em termos de views, mas não em termos de seguidores, né? E anarcocapitalismo o pessoal não leva muito a sério, coisa, então eu tava passando meio debaixo do radar aqui. Eu acho que eu entrei no radar do Xandão, eu tô fudido, hein, galera? Ô, Píncaro, na sua opinião, qual que é o melhor país pra gente fugir do Xandão aqui, hein? Óbvio que é a Coreia do Norte, viu? Lá nem internet direito tem. Então o Xandão nunca vai conseguir mandar intimação pra você. Missão impossível. Ainda me sacaneio, cara. Puta, vamos ouvir o caso aqui do Xandão. Olha, vê se ele não tá falando de mim, olha só. Desacreditando as notícias, obteve grande sucesso. Hoje, um influencer que ninguém nunca aqui ouviu falar, o pessoal não faz a mínima ideia do que está falando, fala da guerra da Ucrânia até a derrota lamentável do Corinthians com o Curitiba ontem. Sabe comentar tudo. Esse influencer tem mais audiência, esses influencers, do que Jornal Nacional, do que todos os telejornais. Isso foi trabalhado para desacreditar. Quantas pessoas vocês conhecem? Isso foi trabalhado ao longo de muitos anos, Xandão, muitas horas de estudo, muitas horas de leitura, para ser um youtuber, um influencer sincero, né? E aproveitar que a Rede Globo mente pra caramba, os jornais tradicionais mentem pra caramba para tentar cobertar as lambanças que você faz, aí o pessoal acaba acreditando mesmo, é isso aí, né? Porque é onde tem a notícia de verdade, né? Eu não falei do jogo do Corinthians não, mas você viu que ele pegou esse negócio do Corinthians porque ele quis fazer uma piadinha com o Corinthians, né? Ele gosta de fazer piadinha com o Corinthians, né? Ele quis dizer que fala sobre tudo, né? Eu falo sobre tudo mesmo, não tem esse negócio não, opinião tem opinião sobre tudo, meu amigo. Aliás, todas as pessoas têm opinião sobre tudo no final das contas, né? E é um erro desse pessoal achar isso, fake news. Meu amigo, fato é fato. Fato ou aconteceu ou não aconteceu. Fake news eu evito fazer de toda forma. Às vezes sai uma notícia errada, que depois eu percebo que estava errado, eu faço errata, eu faço vídeo corrigindo, não tem problema nenhum com isso. Agora, opinião, meu amigo, opinião é opinião. Opinião todo mundo tem direito. Eu acho que o Xandão tá nervoso, hein? Tá nervoso porque viu que vai perder essa eleição. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu tô gravando esse vídeo no dia 24 de agosto de 2026, às 3 horas da tarde. Essa notícia foi sugerida por Demolei Libertário, ainda bem que o Peter tá no Zewa e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Eu vou te dar o segredo, Xandão, para você ter credibilidade e ganhar audiência. É você ter credibilidade, você procurar fazer a coisa certa, você falar as coisas corretas. Não fui só eu que achei que tá falando de mim, não. Aqui, olha aqui nos comentários do post aqui, ó. Ancapsu, o careca tá falando de você aqui, ó. Indireta pro Ancapsu. O cara tá assistindo o Ancapsu. Ancapsu, acho que você tá no caminho certo. Fica aí nos Estados Unidos. Nem volta pro Brasil. Ainda bem que o Ancapsu não tá mais no Bostil correndo risco. William Bonner descentralizado e distribuído Ancapsu. Ancapsu, o Xandão tá falando de você. Ancapsu, acho que o Elemento falou pensando no vosso canal, amigo. Não, tem mais um monte aqui, um monte de gente me marcou aqui nessa postagem aqui, né? E, pô, a questão toda é essa. Quem destruiu a credibilidade da mídia foi a mídia, meu amigo, não foi a gente, não. A mídia que se destruiu em termos de credibilidade aí, o pessoal buscou uma fonte que tivesse informações confiáveis, né? O Xandão tá chateado pra caramba.
Ele foi aqui no... Aqui, ó, ele estava nesse encontro da Tribunal de Contas do município de São Paulo. Falou um monte de coisa, não que foi ingenuidade acreditar que as Big Techs eram empresas neutras, né? E quem que acreditou nisso, né? Elas são empresas comerciais, elas querem dinheiro. É o melhor tipo de neutralidade que existe. Porque a outra neutralidade que tem, que é da pessoa, eu juro que eu sou neutro. Juro que eu sou neutro, que não falo nada tendencioso para nenhum lado, né? Esse tipo de neutralidade é facilmente corrompível. A neutralidade do lucro, não, essa é uma coisa boa, porque a neutralidade do lucro faz com que as empresas elas queiram sempre atingir o máximo de pessoas. E mais uma vez, quem destruiu a credibilidade da mídia tradicional foi a própria mídia tradicional. O Xandão estava todo chateado aqui, falou que não, porque tem influências que falam contra os imigrantes. Aí não sou eu. Aliás, eu apanho pra caramba aqui porque eu sou a favor de imigração. Sempre falo que eu sou a favor de imigração. Imigração é uma coisa positiva, não sei o que lá. Não, é que no Brasil as pessoas estão revoltadas. Aí, cara, olha a lorota que ele contou nessa história. O cara tá chateadíssimo. Mas, de novo, entenda, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o Xandão viu que vai perder a eleição. É isso que ele tá vendo. Ele já tá percebendo que, caramba, as redes sociais, um bicho papão, eles estão fazendo lavagem cerebral. Aliás, isso mostra também que ele não sabe o que é lavagem cerebral, né? Lavagem cerebral é a última coisa que acontece nas redes sociais. Por quê? Porque nas redes sociais você tem multiplicidade de opiniões, tem um monte de opinião junto, um monte de gente falando a favor, outros contra. E é verdade que as pessoas buscam mais pessoas que pensam como elas, mas ninguém tem unanimidade de opinião na internet. Ao contrário, sempre tem contestação, sempre tem resposta, sempre tem argumento, né? É o contrário da lavagem cerebral. Lavagem cerebral é uma técnica que existe, que funciona, infelizmente. Você pode achar que você é esperto demais, que você não cairia nisso. Sim, você cairia, todos nós somos seres humanos, cairíamos. É muito coisa, mas qual que é o segredo da lavagem cerebral? É o isolamento. É você ouvir a mesma mensagem todas as vezes, igualzinho, sem nenhuma contestação, sem ninguém falar nada em outro sentido, sem ninguém se desviar disso aqui. É como fazem os cultos, esses cultos malucos aí, que tem aqui nos Estados Unidos de vez em quando, umas seitas. O pessoal vai para uma fazenda no meio do nada e passa a viver em comunidade, e aí só falam lá o discurso do cara, que sei lá, que vamos ser resgatados por OVNIs e não sei o quê. Ou seja, aquela coisa repetida o tempo todo e coisa e tal, isso cria de fato, isso é a lavagem cerebral. Isso é um comportamento ruim. Isso não é o que tem na internet. Na verdade, o que era a mídia tradicional brasileira antes da internet está mais perto de lavagem cerebral do que a internet. Porque a mídia tradicional brasileira fazia exatamente isso. Você tinha uma fonte única de informação que repetia sempre: não, privatização é ruim, o governo é bom, os políticos estão querendo te ajudar, o governo vai te ajudar e não sei o que lá. E socialismo é bom, comunismo é maravilhoso, capitalismo é malvadão, né? Ficavam lá falando essas coisas na sua cabeça e muita gente caía, porque, de novo, é o segredo do lavagem cerebral. É você falar sempre a mesma mensagem. Se tem uma coisa que você pode ficar tranquilo nas redes sociais é que não vai ter isso, não tem sempre gente falando, é a chamada cacofonia das redes sociais, tem um monte de gente falando um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí isso evita a lavagem cerebral, porque você tem a discordância, você tem o contraponto, né? Você pode continuar acreditando em coisas idiotas, tem gente que acredita, né? Tem gente que acredita no Lula, né? Vai entender, né? Mas a chance disso acontecer se torna menor, porque você tem as alternativas, força a pessoa a pensar, né? Aqui, ó. Ele disse aqui, ó: fomos ingênuos num determinado momento de achar que as Big Techs eram neutras. Elas não precisam ser neutras, mas elas não podem se apresentar como neutras. Que porra é essa? Essa frase é uma frase que eu já falei, mas eu falei isso da imprensa tradicional. A imprensa, ela não precisa ser neutra, né? E tá aí a Carta Capital para me provar, né? Porque a Carta Capital se fala de esquerda, diz que é esquerda, não quer nem saber, foda-se, né? E eles têm direito de fazer isso, né? Não tem problema nenhum. O erro que eu digo da Globo e de outros veículos que tem da grande mídia é justamente se dizerem neutros, né? Agora, a rede social nunca disse que é neutra, a rede social diz que é plural, que qualquer um pode entrar lá e pode falar, e é verdade, né? Para a rede social, quanto mais pessoas participarem da rede social, melhor. Elas ganham dinheiro vendendo o tempo de propaganda, né? Em última análise, vendendo atenção. A televisão
tradicional, na televisão aberta, ela perdeu essa corrida com as redes sociais exatamente porque é muito ruim em prender a atenção. É uns programas de bosta, um negócio repetitivo, são coisas sem credibilidade. E aí, nas redes sociais, você tem muito mais isso, né? Aqui, ó. Elas têm ideologia, elas têm finalidade econômica, finalidade política. Olha só, que elas têm finalidade econômica, eu acredito. Até aqui eu não vi a finalidade ideológica ou política das redes sociais. A não ser que você me diga que você entende liberdade de expressão como ideologia. Já falei para vocês, liberdade de expressão deveria ser um preceito básico de direito fundamental humano. Está assim na Carta de Direitos Humanos da ONU. Liberdade de expressão é absoluta, tem que valer mesmo. Esse papo de liberdade de expressão é um direito relativo. É só na cabeça de pessoas que não gostam de ser criticadas, como a cabeça careca desse idiota, né? E finalidade política. Também não vi finalidade política nenhuma nesse aí. A menos que você entenda que as redes sociais não querem ser censuradas, por motivos óbvios. O governo Lula, você é um governo que quer censurar as redes sociais. Então, nesse sentido, de fato, talvez as redes sociais preferissem que o governo fosse outro. Mas o objetivo da rede social é apenas um, é ganhar dinheiro. E é isso que torna elas o mais isento possível, porque não tem nenhum outro tipo de isenção. Repara o que o próprio Alexandre de Moraes fala. Ele fala em lavagem cerebral. Na cabeça dele, lavagem cerebral é qualquer opinião que ele não concorde. Ele fala isso, né? A opinião que eu não concordo é lavagem cerebral. Tem que falar aquilo que eu concordo. Aquilo que eu concordo é que é verdadeiro. Outra coisa é lavagem cerebral que fizeram nas pessoas. Não, porque tem influência que fala mais do que o Jornal Nacional. E aí como é que a gente faz para desfazer essas coisas? Meu amigo, começa a falar a verdade. O problema não é o influencer, o problema é a verdade. A verdade, ela tem um peso próprio, tá? Ela tem um valor em si próprio. Quando você começa a mentir, é que você tem problema. Quando você começa a quebrar a Constituição, é que você tem problema, né? Aqui, ó, é pago, é monetizado. Mais uma vez, o bom socialismo aflorando da cabeça do Alexandre de Moraes, né? Se é pago, se é monetizado é ruim. Não, é o contrário. Se é pago, se é monetizado é bom, porque o lucro força a empresa a ir no caminho correto, da neutralidade, né? Quando percebeu que o eleitor ou a eleitora podia ser tratado igual o consumidor, para com isso, não. O eleitor e a eleitora já é tratado como consumidor desde 1600 e lá vai pedrinha, pô. Todo mundo sabe que é a mesma coisa, vender shampoo e vender voto em idiota é a mesma coisa, não faz diferença nenhuma, é a mesma coisa, né? Usaram os mesmos algoritmos, a mesma estratégia. Cara, mas isso sempre foi assim, sempre teve estratégia para conquistar eleitor, que negócio é esse, né? Para explorar exatamente esses recalques das pessoas que acham que foi prejudicada porque os demais saíram da fome. Aí ele veio com esse papo, que os europeus usam o arquétipo de que os imigrantes estão tirando as oportunidades da Europa e coisa e tal, e por isso que a condição de vida na Europa está caindo. Não, os imigrantes são bacana e o problema é que teve uma crise. Mas o problema é a crise que piorou o negócio, né? Aí aqui no Brasil ele diz que o pessoal fala contra mulheres e contra negros. Não, porque o pessoal reclama que na minha época não tinha isso, que a mulher ganhava menos que o homem, não sei o que. Cara, eu não conheço absolutamente ninguém que fale esse tipo de coisa. Ninguém, nenhuma pessoa. Existem críticas a cotas raciais, existem críticas a algumas leis que favorecem as mulheres, é verdade, mas ninguém critica a mulher ganhar mais do que o homem, ou ter liberdade para trabalhar, coisa tal, de maneira alguma, ninguém critica isso, muito menos acha que é isso que faz os homens ganharem menos. Não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa, né? O que ele está falando aqui é o famoso espantalho. Ele está criando um espantalho para dizer que todo mundo que fala alguma opinião que não é a opinião dele na internet está, na verdade, sendo preconceituoso, nazista, fascista, não sei o que lá, né? E, bom, eu tô livre disso aí. Até imigração. Apanho pra caramba aqui, bicho, porque eu falo bem de imigração, acho que os europeus estão errados. Falo mesmo, imigração é positivo para a Europa. É chato? É chato, concordo. Tem criminoso, imigrante criminoso? Tem, chato pra caralho. A polícia tem que tratar nisso, a polícia tem que correr atrás dos imigrantes criminosos. Agora, fora isso, a imigração em si é uma coisa maravilhosa para a Europa. Aqui no Brasil também, o Brasil devia se preocupar, porque a gente vai começar a receber imigrantes aqui também, e precisamos desses imigrantes, tá? Então, essa coisa, e aí é muito engraçado ele falar que, não, porque o que aconteceu foi uma crise, a crise que derrubou o salário das pessoas, curiosamente não derrubou o seu, né, Xandão? O seu salário continua bem pra caramba, tem até um contrato de 129 milhões de reais, né? Porra, contratinho bom esse aí, né? No meio da crise, né? O problema desse pessoal é que não é isso. Quem atrapalha a renda das pessoas é o governo que está errado, é o governo que é a entidade ruim, é o mal desnecessário da nossa sociedade, é o que eu sempre falo, tá? O governo trabalha para quem está dentro do governo, para a galera que está dentro do governo se dá bem pra caramba, o governo sempre tentando crescer, aumentar, e isso piora a situação das pessoas.
Aí que tem gente que reclama de mulher, que reclama de negro, eu não sei, eu nunca vi, pode ser que tenha, não sei. Que lá na Europa o pessoal reclama de imigração e não sei o que lá, é verdade, reclama de imigração na Europa, né? Tem algumas coisas erradas com a imigração na Europa, eu sempre digo isso, né? Existe esse fator de guerra híbrida da Rússia que tem alguma coisa aí, mas a imigração em si é uma coisa positiva, né? E o ponto que ele esquece de colocar aqui é justamente o peso do Estado sobre a sociedade. Quem matou os ganhos dos brasileiros, quem matou o empreendedorismo no Brasil é o STF, essas decisões horríveis do STF, do governo brasileiro como um todo, né? E o governo está nessa onda de desespero, porque ele não consegue melhorar, não consegue fazer alguma coisa que mostre para o povo que eles são úteis, né? É o que eu falo para vocês, o governo sempre foi desnecessário, sempre foi uma coisa inútil. Mas recentemente, com a informação descentralizada e distribuída, ficou mais inútil ainda, né? E, de novo, eu não prego golpe, eu sempre falei para vocês, eu sou contra golpe, acho golpe uma besteira, não se ganha nada com isso. O governo vai cair sozinho, a gente não precisa fazer nada, não. Aí ele botou essa outra aqui, eu tenho uma outra aqui que ele falou também, deixa eu ver se eu pego o outro que ele falou aqui, ó. Porque aprenderam que não dá ibope querer dar golpe. Alguns aprenderam. É que não dá ibope querer dar golpe. Mas o que tem que ser feito, segundo esses grupos extremistas, é corroer por dentro os pilares da democracia. Ô Xandão, olha só, eu realmente nunca defendi golpe, mas eu não aprendi a não defender golpe, eu nunca defendi golpe, eu sempre fui contra isso, aliás, eu sempre critiquei essa ala milica do Bolsonaro desde lá de trás, nunca fui a favor desse negócio. Agora, corroer os pilares da democracia, quem está fazendo isso, você está se confundindo, quem está fazendo isso é você. Você, ao ganhar um contrato de 129 milhões do Banco Master e não explicar o que é esse contrato até agora, você protegendo o Flávio Dino, relativizando direitos constitucionais, salvaguardas constitucionais do segredo do sigilo da fonte, quem está fazendo essa coisa toda aí de demolir os pilares da democracia é você e o Lula, pô. Não é a gente, não, até porque a gente não tem esse poder, pô. Que negócio é esse? Quem dera que eu pudesse. Se eu pudesse, eu fazia alguma coisa, eu não posso fazer nada. E eu já falo pra vocês, é isso que eu falo, a gente não precisa fazer nada. Porque esse pessoal fica no desespero de querer provar que o governo ainda serve pra alguma coisa. Quanto mais desesperado eles fazem, mais eles provam que o governo é só um estorvo. É só uma coisa desnecessária, cara, e que não ajuda absolutamente ninguém, só serve pra perseguir as pessoas, né? Teve mais coisa que ele falou mal pra caramba. Aqui que ele falou o negócio que as pessoas no Brasil, os influencers ganham views porque falam que os negros e as mulheres... Cara, quem fala isso? Ninguém fala isso, cara. Só na cabeça desse pessoal que fica achando que a revista lá de esquerda, que a esquerda usa esse espantalho contra a direita, né? Só na cabeça desse pessoal, cara. Que coisa impressionante. Mas no final das contas é isso. Por que tem esse negócio todo aqui? Bom, primeiro, fiquem tranquilos, tá? Se for eu, meu amigo, eu vou fazer o melhor possível para me defender, mas seria uma honra ser preso pelo Xandão. No momento em que você está vivendo uma ditadura, você não ser preso, isso me incomoda. Eu fico incomodado de não ter sido perseguido por ele até hoje. Fico incomodado mesmo. Queria estar na cadeia, porque é o lugar correto das pessoas de bem num regime de exceção. Agora, o problema, por que ele está falando essas coisas? Por que o coração dele está amargurado desse jeito? Por aquele fenômeno que eu falei para vocês. Eles iam censurar tudo, iam botar todas as leis de censura da internet, não sei o que lá, e no final das contas não adianta nada. O povo não vai voltar a gostar da direita. O governo, a população percebe que o governo virou um estorvo desnecessário. Tem que diminuir o tamanho do Estado, esse é o caminho natural. E é para lá que nós vamos, quer esse pessoal queira, quer não queira. A gente só fica assistindo e vendo o que dá aí, né? Enquanto puder, eu vou fazendo meus videozinhos aqui. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.